Quando eu tô sentindo uma dor de cabeça constante que não passa e está atrapalhando as minhas atividades diárias, eu procuro tomar um medicamento. Esse é o receptor que tem dentro da minha cabeça com um sítio ativo que deve ser preenchido por uma substância química para aliviar a minha dor. Então, eu tomo um medicamento que tem uma estrutura química específica, que tem compatibilidade estrutural com o sítio ativo do receptor. Essa interação pode resolver o meu problema com a dor de cabeça. O ponto central da farmacologia é entender como os medicamentos funcionam. Nesse vídeo, vamos entender como os medicamentos agem no nosso organismo. A primeira coisa que um medicamento precisa fazer é atravessar as membranas biológicas para alcançar os alvos farmacológicos e, assim, realizar o efeito terapêutico. Nesse processo, a estrutura química do fármaco é extremamente importante. O sítio de ligação, ou sítio ativo, refere-se ao local em que o fármaco vai se ligar no receptor. Cada sítio ativo tem características químicas singulares, determinadas pelas propriedades específicas dos aminoácidos que o compõem. Essa estrutura química tridimensional do receptor e a estrutura do fármaco determinam a orientação do fármaco em relação ao receptor e estabelecem a intensidade de ligação entre essas moléculas. A ligação fármaco-receptor resulta em múltiplas interações químicas entre as duas moléculas. Algumas são bastante fracas, como as forças de Van der Waals, enquanto outras são extremamente fortes, como a ligação covalente. E a soma dessas interações é o que proporciona a especificidade da interação e a afinidade do fármaco com o sítio ativo do receptor. E é por isso que determinado fármaco afeta a função cardíaca, enquanto o outro altera o transporte de íons específicos nos rins. Embora os fármacos possam, teoricamente, ligar-se a qualquer tipo de alvo tridimensional, a maioria deles produz seus efeitos terapêuticos pela interação seletiva com moléculas-alvo, que desempenham importantes papéis nas funções fisiológicas e fisiopatológicas. Em muitos casos, a seletividade de ligação também estabelece efeitos indesejáveis, causando reações adversas. Um fármaco ideal ele deveria interagir apenas com um único alvo molecular que produzisse o efeito terapêutico desejado, não com alvos moleculares capazes de produzir os efeitos adversos. Todos os fármacos de uso clínico atualmente têm um potencial de produzir esses efeitos indesejáveis, bem como seus efeitos terapêuticos. E a escolha do fármaco para determinada condição clínica deve ser baseada no custo-benefício para o paciente, qual que ele tem mais acesso, quais as reações adversas que ele pode tolerar e assim por diante. Então, como uma ligação do fármaco produz alguma alteração bioquímica ou fisiológica no nosso organismo? Bom, se o receptor tem alguma atividade enzimática, o sítio de ligação do fármaco é frequentemente o mesmo sítio ativo onde a transformação enzimática é catalisada. Portanto, a atividade da enzima pode ser inibida por um fármaco que impede a ligação do substrato nesse sítio ativo. Por exemplo, se eu tomei uma dipirona para dor de cabeça, esse medicamento vai se ligar no sítio ativo da ciclooxigenase, a COX. E esse medicamento faz com que essa proteína assuma uma conformação enzimática inativa, inibindo assim a conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas, que provavelmente é o que está causando a minha dor de cabeça. Só que muitos receptores que são alvos farmacológicos, eles são amplamente distribuídos no organismo. Então, diferentes tipos de células podem expressar o mesmo alvo molecular para determinado fármaco, o que, obviamente, pode desencadear nos efeitos indesejáveis. Nesse caso, não temos a COX apenas no momento da dor de cabeça. Portanto, o fármaco irá se ligar nesse alvo presente em diversas localizações do corpo, que pode desencadear as reações adversas, como uma dor no estômago. Ainda, a estrutura desse receptor determina onde a proteína se localiza em relação aos limites celulares, como as membranas biológicas. Proteínas com grandes domínios hidrofóbicos são capazes de residir na membrana plasmática. Muitos receptores transmembrana apresentam domínios lipofílicos, que estão assentados na membrana plasmática, e domínios hidrofílicos, que residem nos espaços intra- e extracelulares. Outros receptores de fármaco, como diversos reguladores de transcrição, só apresentam domínios hidrofílicos e podem residir tanto no citoplasma como no núcleo da célula. E assim como a estrutura do receptor determina a localização em relação à membrana plasmática, a estrutura do fármaco afeta a sua capacidade de acessar esse receptor. Então, fármacos hidrossolúveis são quase incapazes de atravessar as membranas plasmáticas e ligar-se em moléculas-alvo situadas no citoplasma. Em contrapartida, certos fármacos hidrofílicos que são capazes de atravessar canais transmembrana podem acessar esses receptores. Já os fármacos
fármacos altamente lipofílicos, como os hormônios esteroides, eles conseguem muitas vezes atravessar esse ambiente lipídico hidrofóbico da membrana, sem a ajuda de canais ou transportadores especiais, tendo acesso aos receptores intracelulares. E apesar da imensa diversidade de fármacos existentes na clínica, e o tanto de receptores biológicos que eles podem se ligar, a maioria das interações fármaco-receptor podem ser classificadas em 6 grandes grupos, que compreendem as interações entre fármacos e canais iônicos transmembrana, receptores transmembranas acoplados à proteína G intracelulares, receptores transmembrana com domínio citosólico enzimático, receptores intracelulares que podem incluir enzimas, reguladores de transcrição e proteínas estruturais, enzimas extracelulares e receptores de adesão de superfície celular. Clicando aqui no card, você poderá acessar a playlist de vídeos que eu fiz sobre cada um desses receptores. Após dominar o conceito e entender como funciona cada um desses receptores, você irá facilmente entender o mecanismo de ação de qualquer medicamento existente na clínica. Eu te vejo lá, bons estudos e até mais!